Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Segunda-feira, iniciamos uma nova semana e terminamos o mês de julho. Hoje é dia 31 de julho de 2023. Nesse último dia de julho, nesse início da semana, o Senhor te convida a deixar para trás o que precisa ficar para trás. Deixar ficar para trás aquilo que te afastava do reino de Deus. 31 de julho, acabou julho. O que na sua vida você precisa acabar, encerrar? Dia 1º de agosto é amanhã. Amanhã começa um novo mês. É uma nova oportunidade de você recomeçar tudo de novo. De você lançar a semente. E é isso que o Senhor nos propõe nessa mensagem de hoje. O evangelho que a igreja nos propõe nesse dia 31 de julho está em Mateus. Mateus capítulo 13, versículos de 31 a 35. Abra o seu coração, é uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em seguida, propôs-lhes outra parábola. O reino dos céus é comparado a um grão de mostarda que um homem toma e semeia em seu campo. Esta é a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se um arbusto maior que todas as hortaliças. De sorte que os pássaros do céu vêm aninhar-se em seus ramos. Disse-lhes por fim outra parábola. O reino dos céus é comparado ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha e que faz fermentar toda a massa. Tudo isso disse Jesus à multidão em forma de parábola. De outro modo não lhe falava, para que se cumprisse a profecia. Abrirei a boca para ensinar em parábolas. Revelarei coisas ocultas desde a criação. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, é a palavra de salvação. Significa que aqui nesses versículos de 31 a 35, há salvação para a minha alma, a salvação para a sua alma, oculta entre as palavras do Evangelho, palavra da salvação. Por isso, glória a vós, Senhor. E qual é a mensagem de salvação que Jesus nos traz hoje? Mais uma vez, Jesus está falando do reino dos céus. Mais uma vez, a parábola dentre as diversas parábolas do reino. São 7 as parábolas do reino. O reino dos céus é como um homem que lança sua rede ao mar e recolhe peixes bons e ruins e separa o bom dos ruins. O reino dos céus é como o homem que saiu a semear, jogando a sua semente pelo caminho. Jesus conta 7 parábolas do reino. Aqui, no finalzinho do versículo do capítulo 13, Jesus começa a encerrar o sermão das parábolas. E aqui no versículo 31, Jesus nos apresenta uma parábola que chama muito a atenção. Ele diz que o reino dos céus é como a semente do grão de mostarda, a menor de todas as sementes, mas que quando semeada, quando plantada, cultivada, adubada, regada, produz uma árvore muito grande, na qual os pássaros do céu vêm fazer o seu ninho. Isso é muito sugestivo. Aqui se esconde um tesouro espiritual que nós precisamos entender. Lendo São Tomás de Aquino na sua Catena Áurea, ele traz o comentário de São João Crisóstomo sobre esse trecho do Evangelho. São João Crisóstomo, ele diz que Jesus primeiro apresenta a parábola da semente que deu errado. Diversas vezes a semente dá errado. Às vezes Jesus joga a semente e ela cai pelo caminho e os pássaros do céu vêm e comem, representando os demônios que arrancam a semente do coração do homem. Às vezes Jesus joga a semente e no meio dos espinhos, os espinhos a sufocam. Às vezes Jesus joga a semente em terreno pedregoso e como o terreno é cheio de pedras, a semente não consegue
ter raízes, cresce, mas pelo fato de não ter raízes, logo a semente desidrata e morre. Jesus conta a parábola da semente e somente uma semente caiu em terra boa. Todas as outras caíram em terra ruim. E essa que caiu em terra boa, que vai germinar, vai produzir fruto, às vezes ainda vem um inimigo e semeia joio junto dela. E o joio cresce junto com a semente, sufocando e matando essa semente, e fazendo que muitas vezes, para arrancar o joio, arranque-se também a semente, que era a única que prestou, a única que deu certo. São João Crisóstomo vai dizer que por diversas vezes Jesus conta parábolas das sementes que fracassaram, que deram errado. É uma semente que caiu na beira do caminho, é uma semente que caiu entre os espinhos, é uma semente que caiu no terreno pedregoso. Aí sim, uma semente cai na terra boa e dá fruto. Sim, que bênção, glória a Deus, bendito seja Deus. Mas vai um inimigo e semeia joio junto dela. Sabe aquela situação de quando a pessoa fala assim, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Aí que está. É um combate espiritual. É um combate espiritual. Nós combatemos contra 3 inimigos: o mundo, a carne e o demônio. O mundo é representado pelas preocupações desta vida, que muitas vezes nos dissipam e nos distraem das coisas do alto, daquilo que é o único necessário. Se você assistiu o vídeo que postamos ontem aqui no nosso canal, o título do vídeo é Salva a Tua Alma. Eu dizia no vídeo de ontem que o único necessário é a salvação da alma. E tudo mais precisa ser como que um instrumento, uma ferramenta para que a gente salve a nossa alma, porque a nossa alma é o único tesouro que nós temos. Tudo passa, tudo é efêmero, tudo é fugaz, tudo é transitório. Só a nossa alma realmente é um patrimônio que nós temos, porque a nossa alma é tudo que nós somos e que seremos pelos séculos dos séculos. A nossa alma é imortal. A pessoa vai viver eternamente, seja no inferno ou seja no céu, seja sofrendo eternamente no inferno, ou seja gozando eternamente a visão beatífica de Deus, glorificando e adorando a Deus pelos séculos dos séculos, uma felicidade que não tem fim. Mas a alma é eterna. Por isso, salva a tua alma, falava no vídeo de ontem. O inimigo, que é o mundo, muitas vezes nos distrai. A gente preocupado com o trabalho, preocupado em ganhar dinheiro, preocupado em prestígio social, preocupado com consertar o carro que quebrou, preocupado em tantas coisas que passam. A gente foca nossa energia em tantas coisas que passam. A gente se desgasta por tantas coisas efêmeras, fugazes, que não têm valor nenhum. Dinheiro não tem valor nenhum. Você não sabia disso? Deixa eu te contar um segredo. Dinheiro não tem valor nenhum. Dinheiro é apenas um meio para você se aproximar de Deus. Pensa nisso. Dinheiro não é um fim, dinheiro é um meio. E para conquistar o dinheiro, que deveria ser um meio para a gente se aproximar de Deus, para a gente glorificar a Deus, e com dinheiro a gente compra uma Bíblia, a gente compra livros para estudar, a gente paga a gasolina do carro para ir à igreja, a gente alimenta a nossa família, para que a nossa família, crescendo, nossos filhos se tornem servos, adoradores de Jesus, propagadores do reino. O dinheiro é um meio, não é um fim. Mas porque a gente se encanta tanto pelas coisas do mundo, esse inimigo que é o mundo, e o príncipe desse mundo é o demônio, como vai dizer o próprio Jesus, eles sufocam a semente. O outro inimigo que nós temos é a nossa própria carne. A nossa carne tem algo que é chamado concupiscência, fruto e consequência do pecado original. O que é essa concupiscência da carne? É a tendência para o mal. A tendência para o mal. Certa vez, Santa Dulce dos Pobres, a irmã Dulce, aqui do Brasil, que viveu na Bahia, século XX, tão próximo de nós. Irmã Dulce, Santa Dulce dos Pobres. Certa vez, em Salvador, ela percorria a feira pedindo esmola para os comerciantes para cuidar dos seus pobres. Ela brigava e cuidava de pobres. Ela chegou num comerciante, estendeu a mão e falou assim: Senhor, me dá algo para os meus pobres? O comerciante olhou a mão da irmã Dulce estendida e escarrou, cuspiu na mão da irmã Dulce. Ela olhou aquele escarro, falou assim: isso aqui é para mim. Agora me dá alguma coisa para os meus pobres. O que você faria no lugar da irmã Dulce? Ou melhor, o que a maioria, 99,99% das pessoas
das pessoas fariam. Aqueles que não alcançaram a santidade. Ela é santa. Por isso ela disse, isso aqui é para mim. Agora me dá algo para os meus pobres. Mas nós, que não somos santos, a tendência é brigar com o homem. É escarrar nele também, é xingar. É pagar na mesma moeda. Isso é a nossa concupiscência. Que a irmã Dulce, por ser santa, já havia dominado e vencido. Já havia vencido o inimigo da carne. Se no lugar da irmã Dulce você ia esbravejar, ia brigar, ia ficar triste, ia ficar chateado por causa do orgulho, fui humilhado, meu orgulho é grande, eu sou soberbo, não posso ser humilhado. Fui humilhado, acaba comigo, fico chateadíssimo. Ou então eu brigo, eu exaspero, eu xingo, eu cuspo também. O que você faria? O que você faria? Você percebe, se alguém dá um tapa na nossa cara, a nossa tendência é revidar com 2, 3 tapas. Se alguém nos ofende, a tendência é vingar, é se vingar daquele que nos ofendeu. Não rezar, não perdoar, mas vingar-se daquele que nos ofendeu. Essa é a concupiscência da carne. A carne sempre tende para o pecado. Isso é um veneno que o pecado original deixou em nós, que precisa ser vencido pela vida de oração, pela vida ascética, pela penitência, pela mortificação, pela luta contra a carne, para dominar a carne. São Paulo vai dizer que aqueles que estão em Cristo Jesus dominaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Segundo inimigo, a carne. Primeiro inimigo, o mundo. Segundo inimigo, a carne. Terceiro inimigo, o demônio. E aqui não preciso me alongar muito para dizer que o demônio é o nosso inimigo. Aquele que por inveja quer nos levar ao inferno. O demônio não precisa da nossa companhia no inferno, ele nem quer a nossa companhia no inferno. Quanto mais almas vão ao inferno, mais aumenta o sofrimento dos demônios. Então por que os demônios levam as almas para o inferno? Porque eles não podem resistir a fazer o mal. Uma vez que se afastaram completamente da luz que é Deus e mergulharam totalmente nas trevas, eles, entre aspas, vivem para fazer o mal. E por inveja, pelo pecado da inveja, eles querem levar os homens ao inferno. Para que os homens não contemplem a visão beatífica que eles perderam. Não contemplem o céu que eles perderam. Eles querem sofrer e sofrer com os homens. Para que os homens sofram com eles no inferno e não vejam a Deus por inveja. E para isso, para perder os homens, os demônios não poupam esforços. Eu chego a comentar que, eu falo isso sempre, o demônio comete todos os pecados, com exceção de 2. O pecado da luxúria, que é o pecado contra a castidade, porque o demônio é um anjo, um espírito caído, mas ele tem natureza angélica, então ele não tem carne, não tem apetite sexual, então ele não comete o pecado da luxúria. E o pecado da preguiça. Ele não é nada preguiçoso, mas pelo contrário, ele trabalha diuturnamente, dia e noite, exasperadamente, para perder as almas. Temos 3 inimigos: o mundo, a carne e o demônio. E porque temos esses 3 inimigos que combatem contra nós, muitas vezes a semente não prospera. E é por isso que São João Crisóstomo vai dizer na Catena Áurea de São Tomás, né? São Tomás traz esse comentário de São João Crisóstomo, que Jesus conta por diversas vezes parábolas das sementes que deram errado. Mas aqui Jesus conta a parábola da semente que deu certo. E nessa parábola Jesus nos esconde um segredo. Um segredo que o Espírito Santo quer te revelar hoje. Presta bem atenção na parábola, um detalhe que é fundamental. O reino dos céus é comparado a um grão de mostarda que o homem toma e semeia no seu campo. Então o homem toma o grão de mostarda e o homem semeia o grão de mostarda no seu campo. Não foi alguém que jogou a semente, mas foi o homem que tomou o grão de mostarda e ele semeou o grão de mostarda. E o que significa semear? Significa preparar a terra, adubar a terra, colocar a semente, regar a semente, cuidar da semente para que ela produza fruto. Vigiar a semente para que ela produza fruto. Evitar que dê ervas daninhas, que um cachorro vá lá cavar onde que ele plantou a semente, cuidar da semente, proteger a semente com uma cerquinha, quem sabe? Ele plantou, ele cuidou da semente. Um homem toma e semeia em seu campo. Esta, versículo 32, é a menor de todas as sementes. A menor de todas as sementes. Mas quando cresce, torna-se um arbusto maior que todas as hortaliças, de sorte que os pássaros do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. E aí está.
a menor de todas as sementes, a mais pequenina, em outras palavras, a mais humilde. E porque ela é a menor de todas as sementes, ela cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, de tal forma que os pássaros do céu vêm alinhar-se em seus ramos. De que Jesus está falando? Ele está falando da humildade. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, Deus resiste aos soberbos, mas concede sua graça aos humildes. Se Deus vê humildade numa alma, Ele derrama graças do céu nesta alma. Isso significa que os pássaros do céu vêm aninhar-se nos ramos dessa árvore que surgiu da menor de todas as sementes, dessa árvore de mostarda. Os pássaros do céu, do alto, aqueles que são próprios do céu, vêm aninhar-se, fazer ninhos nos ramos da semente, da árvore de mostarda. Se você quer vencer os seus 3 inimigos, a carne, o mundo e o demônio, se você quer que a sua semente dê certo, que não seja como aquelas sementes que foram jogadas à beira do caminho e se perderam, você precisa pegar essa semente e plantar no seu campo. Lutar pela humildade. Lutar pela humildade. Se você for humilde, você vai vencer os seus 3 inimigos, porque o demônio, ele odeia a humildade, ele foge dos humildes, como quem foge da cruz. A Santíssima Virgem disse: olhou para a humildade de sua serva, doravante as gerações me chamarão bem-aventurada. Porque ela foi a mais humilde de todas as criaturas, o demônio tem terror de Nossa Senhora. E é por isso que ela esmaga a cabeça da serpente. Porque ser derrotado por Jesus, que é Deus feito homem, é normal, é esperado. Mas ser derrotado por uma criatura humana, que é a Santíssima Virgem, e nunca conseguir penetrar no seu coração pelo pecado, ela jamais pecou, isso é uma derrota humilhante para Satanás. E ele, que é orgulhoso, foge com medo de Nossa Senhora. O demônio não suporta a humildade. Se você é humilde, você venceu Satanás. Se você é humilde, você domina a sua carne. Lembra da Santa Dulce dos pobres? Escarrou na mão dela e ela disse: isso é para mim. Agora me dá uma coisa para os meus pobres. Você vê a humildade daquela mulher. A caridade é humilde. A humildade é a mãe da caridade. A humildade é a mãe de todas as virtudes. E se você é humilde, você não quer a ostentação do mundo. Você não se preocupa com as coisas que passam desse mundo. Você não se deixa iludir pelo mundo. Se você for humilde, você vai arrancar tesouros do céu de graças. Porque Deus resiste aos soberbos, mas concede sua graça aos humildes. Para terminar essa meditação, quero te exortar, te convidar a buscar a humildade. A semear no coração a semente da humildade. Porque essa semente foi tomada por um homem e plantada no seu campo. Plante a humildade no seu coração. Plante a humildade no seu coração. Como, Fábio, que eu vou plantar a humildade no meu coração? Primeiro passo, pedindo a Deus a graça da humildade. Jesus disse: pedi, recebereis, buscar, achareis, batei e a porta se abrirá. Mateus capítulo 7, versículo 7. Esse Jesus que diz que você deve pedir e você vai receber, ele também diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele nos dá uma ordem de sermos humildes como ele é humilde. Então peça a graça. Diga ao meu Jesus manso e humilde de coração: faça o meu coração semelhante ao vosso. Faça esse movimento. Hoje é segunda-feira. Ao longo dessa semana, todos os dias quando você acordar pela manhã, peça a Jesus, numa oração pessoal, de 10 minutos de oração, só 10 minutinhos de oração pessoal, conversando com Jesus. Peça a graça da humildade. E você vai ver que essa pequenina semente que você vai plantar no seu coração, chamada humildade, vai gerar todas as virtudes e vai te fazer santo. Porque Deus resiste aos soberbos, mas concede sua graça aos humildes. A humildade é o pequeno grão de mostarda. A humildade é o fermento que, colocado na massa, leveda toda a massa e faz a massa ficar grande e bonita. A humildade gera todas as virtudes. Ó meu Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. São Tomás de Aquino, rogai por nós. São João Crisóstomo, rogai por nós. E viva Maria Imaculada!